percebi, assim, eu queria contar para vocês o que me motivou a fazer essa live, né? Eu sou psicoterapeuta, meu nome é Vânia Dove, psicoterapeuta, quimista floral, para quem não me conhece tão bem. E o que eu percebi nos atendimentos? Que as pessoas, elas têm cada vez mais sentindo, assim, a vida travar, né? Emoções que congelam, cada vez mais comum na nossa sociedade, sentimentos de crise de pânico, depressão, crises emocionais, entrando em ciclos autodestrutivos, e fazendo uma investigação a fundo, né, nessas questões, o que eu percebi? Que a gente geralmente tem 3 situações que culminam para esse fim, que são 3 emoções, né, que a primeira delas é a culpa, o medo e o rancor. Então, eu diria assim, que são as 3 emoções que eu percebo em atendimento que mais congelam pessoas, que mais prejudicam a vida de fluir, né? Às vezes a pessoa vem, não, minha vida tá travada, as coisas não estão fluindo, tá difícil, e por quê? A gente começa a investigar, né? Ninguém chega numa sessão terapêutica falando, eu tenho culpa, eu sinto medo, eu sinto rancor. É uma coisa que realmente a gente esconde até da gente mesmo, né? E o que eu me senti motivada a fazer uma live como essa, para estar trabalhando um processo terapêutico com vocês, aqui em grupo, de trazer algumas questões que possibilitem você a ter uma oportunidade hoje de acessar esse sentimento e liberar. Culpa. Eu costumo dizer assim, né, todo mundo quer receber coisas boas, não é? Todo mundo quer ter acesso a bons sentimentos, prosperidade, abundância, felicidade. Só que para a gente ter coisa boa, a gente tem que esvaziar. Porque em copo cheio não entra mais água. Então, hoje a gente vai trabalhar, vai começar a fazer um trabalho aí em grupo para começar a esvaziar. Começar a liberar esse peso aí que a gente carrega e dizer para o universo, eu estou aberta e vazia para receber o que tem de bom para mim. Né? Então, essa vai ser a nossa ideia. Então, o que a gente vai falar hoje? Por que nós sentimos culpa? O que a culpa está tentando nos ensinar? Como sair da culpa? Qual que seria a rota de saída, e afinal a gente vai fazer uma meditação guiada. Eu trabalho com autoconhecimento e autotransformação, e o que eu mais ouço, assim, né, mais nos primeiros atendimentos mas como é que eu faço? Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Então, hoje vai ser uma oportunidade de vocês começarem, de ter um lugar por onde começar dentro de vocês a fazer esse processo de liberação, tá? E assim, hoje é só o começo, hoje vai ser a primeira live que eu vou fazer dentro desses temas. A ideia é que nas próximas semanas eu trabalhe também, assim como eu estou fazendo hoje, com medo e com rancor. Acho até que a questão do medo está pegando bem forte aí, pelo que a gente está vivendo, né? Não vou entrar muito em detalhes para não ficar dando atenção para isso, mas o medo é uma coisa que está aflorando de todos nós de forma geral. Então, é bem provável que a próxima live seja sobre isso. Então, vamos lá, vou começar aqui a compartilhar uma tela com o pessoal, para quem está no Zoom, quem não estiver no Zoom, já não estiver no Instagram, eu vou falar, né, a gente vai estar conversando sobre o tema, mas vão conseguir ver essas telas depois, tá bom? Então, vamos lá. O que é culpa? Então, a culpa, ela se refere à responsabilidade dada à pessoa por ter criado ou produzido algo, ou que provocou um prejuízo material, moral ou espiritual, tanto para você mesmo quanto para outra pessoa. Então, culpa se resume a isso, tá? Eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém ou prejudicou a mim mesmo. Então, eu vou dividir a culpa em 2 aspectos, para a gente conversar rapidamente. O primeiro aspecto é a culpa que a gente sente pelo que a gente deixou de fazer. E a segunda é a culpa por algo que a gente realmente fez. Então, a primeira culpa, que é aquilo pelo que a gente às vezes deixa de fazer, eu quero até trazer uma pressuposição da programação neurolinguística que diz assim: todos nós fazemos o melhor que nós podemos na situação em que nós estamos vivendo. Então, o que isso significa? Que por pior que tenha sido aquela situação, e isso até vale para as 2 questões, você deu o teu melhor. Dentro daquela situação, dentro daquele contexto, você fez o melhor que você podia. Então, tinha uma intenção positiva por trás daquela ação. E é começar a refletir sobre a intenção positiva por trás das nossas ações que nos permitem aumentar o nosso autoconhecimento.
entender o que nos move, entender, ter consciência do porquê a gente pensa, age e faz daquelas maneiras, né? Então, a culpa pelo que a gente deixa de fazer, se a gente não tomar cuidado na hora, a gente acaba levando a mente para um devaneio. Eu vejo pessoas se culpando por coisas que não estavam ao alcance delas. Então, se você se culpa, né, ou já se culpou por alguma coisa que você deixou de fazer, a primeira pergunta é, será que isso dependia só de você? Tá, provavelmente não. Segunda pergunta, se você tivesse feito o que você acha que deveria ter feito, será que o resultado realmente teria sido como você pensa que teria sido? Provavelmente não. A gente nunca vai saber. Então, para essas pessoas, se o caso de vocês de culpa pode estar relacionado a coisas que vocês deixaram de fazer, qual que é o convite aqui? É na próxima vez, quando vocês estiverem diante de situações parecidas ou semelhantes, vocês se lembrarem dessa situação, que vocês já passaram e que vocês se arrependeram. Então, peraí, estou diante de uma situação semelhante ou parecida. Tem algo que eu posso fazer aqui? Sim ou não? Tá, cabe só a mim essa situação? Sim ou não? Porque se couber só a vocês, ok. Mas vamos lá, eu vou ensinar outra coisa bem legal para vocês. Teoria dos 3/3. Essa teoria mudou minha vida. A teoria dos 3/3 diz o seguinte, que toda situação, ela consiste em 3/3. O primeiro terço é aquilo que cabe a você. O segundo terço é aquilo que cabe ao outro. E o terceiro terço é aquilo que cabe ao sistema. O que é o sistema? Ele pode ser a família, ele pode ser a sociedade, ele pode ser a justiça, ele pode ser... Vamos pegar o caso do que a gente está passando agora, né, na nossa sociedade. Se a gente aplicar 3/3 para essa situação aí com o coronavírus, o primeiro terço é o que cabe a você. Então, o que cabe a você? Cabe a mim ficar resguardado dentro de casa, cabe a mim seguir as orientações da vigilância sanitária. Qual que é o terço que cabe ao outro? Pode ser semelhante ao seu, mas cabe ao outro. Da mesma forma que todos nós, né, a vigilância sanitária está pedindo para que todos nós sigamos esse processo, tem pessoas que não estão fazendo isso. Mas a gente não pode responder pelo que o outro não está fazendo, nem pelo que o outro está deixando de fazer, nem pelo que ele faz, porque esse é o terço dele. Então, a gente passa a se responsabilizar pelo que é o nosso terço. Vocês estão entendendo? O terceiro terço é a sociedade. O que seria esse caso do coronavírus? É a nossa vigilância sanitária, são os órgãos competentes, são as recomendações, os hospitais, então é um sistema. Existe um sistema que está assistindo a população nesse momento. Então, eu procurei colocar esse exemplo aí na situação para vocês terem claramente o que é o teu terço, o que é o terço do outro e o que é o sistema. Por exemplo, você é profissional autônomo, assim como eu, ou você trabalha numa empresa e a empresa fecha, ou ela pede para você ficar em casa. O que cabe a você? Cabe a você fazer as atividades que, de repente, o seu superior, o seu chefe pediu para você fazer. O que cabe ao outro? De repente, o meu chefe passar a tarefa que eu tenho que fazer. Então, se ele não me passar, eu não vou saber o que fazer. Então, não é um terço que cabe a mim. E qual que seria o terceiro terço? A empresa decidir, de repente, como que vai ser a metodologia de trabalho, quais vão ser os horários das reuniões, quando é que a gente vai voltar, como é que a gente vai trabalhar com o sistema, isso é a empresa. Então, só para vocês entenderem que isso se aplica, inclusive, ao que a gente está conversando hoje. Aspectos relacionados à culpa. Ok? Porque a gente não pode se culpar por um terço que não é nosso. Por decisões que não couberam a você. É muito comum a gente também ver 3/3, né? Fica fácil de entender quando a gente fala de relacionamento, casamento. Né? Cabe a mim o que está ao meu alcance para melhorar, o que está ao meu alcance para ter uma relação saudável, amigável, tranquila. O que cabe ao outro para manter a relação num equilíbrio, né? Numa relação saudável, sadia para ambas as partes. E o terceiro é o sistema em si. Não adianta um fazer, o outro não fazer, o sistema vai desandar. Que seria a relação. A relação seria o terceiro terço. Tá bom? Então, guardem os 3/3, porque isso ajuda muito a vocês, em alguma situação, entenderem o que cabe a vocês e o que não cabe. Quando couber a vocês, qual que é a primeira recomendação? Olhem para isso, olhem para esse primeiro terço e se perguntem, o que está ao meu alcance? O que eu deixei de fazer? O que eu ainda posso fazer? O que foge do meu controle, para vocês entenderem o limite de vocês. Uma das coisas mais importantes no autoconhecimento é entender o seu limite. Qual é o seu limite?
Até onde você vai, né? Até onde termina o seu e começa o do outro, tá bom? Segundo passo seria a culpa pelo que nós fizemos. Essa aqui, eu vou até tirar da tela compartilhada aqui, para a gente se ver, voltando aqui a tela. Tá? Então, vamos lá. A culpa pelo que a gente faz é uma ação concreta, é algo que a gente realmente, um comportamento que a gente criou a partir de um pensamento, a partir de um sentimento, né? Porque comportamento, ele nasce com o sentimento e ele nasce do pensamento, ele não brota. O comportamento não é uma coisa que brota de nós, não, ele vem de um pensamento que gera um sentimento e aí vai para a ação, aí vai para o comportamento. Então, entender como é que a gente chega no comportamento também é importante, vocês já vão entender por quê, quando o assunto é evitar que aquelas situações onde vocês se repitam, tá bom? Então, assim, eu vou dar algum exemplo aqui para vocês entenderem e talvez começarem a pegar um pouco mais leve com vocês. Vamos dar o exemplo de uma criança, né? Quando uma criança ela está aprendendo a andar, aprendendo a comer, ela não nasce aprendendo a comer, aprendendo a andar. Ela cai, se machuca, bate a cabeça, rala o joelho, aí ela aprende a andar. Quando ela está aprendendo a comer, ela não pega o garfo e começa a comer a coisa mais linda do mundo, né? Não, ela derruba, ela se suja. Então, assim, por que quando a criança ela está aprendendo, a nossa tendência é compreender que ela está passando por um processo de aprendizado e o que a gente faz naquela hora? A gente orienta, fala assim, olha, segura assim, não pisa assim, coloca um calçado, a gente dá orientação para a criança. E a gente não faz isso com a gente. A gente não entende, quando a gente começa ali na fase da infância, aliás, da adolescência, da vida adulta, a gente não compreende esse mecanismo, né, de você entender que você passa por processos de aprendizados. Você vai errar para você aprender. E por que funciona assim? Porque o espírito, na matéria, ele precisa da experiência. Então, entender nesse aspecto a nossa origem espiritual é importante. Quando o espírito vem e encarna aqui no planeta Terra, ele precisa da experiência. E isso é uma prova que desde que a gente é bebezinho, a gente está aprendendo com a experiência, não é? Então, entender que passar por experiências de dor ou de sofrimento são necessárias para o nosso espírito compreender a lição e armazenar essa informação lá no nosso DNA, nos nossos registros, é importante, é necessário, não tem como fugir disso. Então, se a gente não tem como fugir disso, a gente se adapta a isso, né? Já que a gente não tem como sair mais para a rua, trabalhar, a gente se adapta ao trabalho em casa, não é? Então, a gente precisa se adaptar a isso, não é resistir, não é lutar, não é brigar com a gente mesmo, né? Eu vejo pessoas ali em processos autodestrutivos ali, de ficar se torturando porque errou. Errar é normal, errar é humano. Agora, o que você faz a partir do momento que você errou, ou você acredita que errou, é outros 500. É disso que a gente vai conversar hoje também, ok? Então, vamos lá. Só deixa eu desligar aqui que eu percebi. Pronto. Voltando. Então, eu quero conversar e fazer vocês pensarem um pouco do porquê que a culpa existe. O que gera a culpa? O que acontece dentro de mim que cria a culpa, tá? Essa culpa, ela vem de 2 fatores. Ela vem dos teus valores e das tuas crenças, daquilo que você acredita. Tá? Anotem aí. Culpa vem de valores, não a culpa em si, mas o sentimento da culpa nasce a partir do que você valoriza e do que você acredita. E aí eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está no Zoom, vou colocar de novo a tela, e vou convidar vocês a fazer o seguinte, eu vou colocar uma tabela de vários valores. E eu quero que antes de eu colocar essa tabela, vocês pensem assim, o que
que eu me culpo hoje? Pega um exemplo aleatório, pode ser alguma coisa específica, ou, né, ou procurem aí, eu espero, porque eu sei que vai ser difícil encontrar um motivo para se culpar, mas eu espero aí uns 2 minutinhos, e vou colocar essa tabela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão bater o olho nesses aspectos, nesses valores humanos, e vão identificar o que existe, o que ressoa com o teu mundo interno, o que para vocês é verdadeiro, ok? E que você acredita que você violou quando você fez o que você se culpa. Entendeu? Você tem valores dentro de você que foram violados com aquele comportamento. E você só percebeu que você violou aquele comportamento quando você fez o que você fez. Porque aí veio a dor. Vocês conseguem entender? Então eu vou jogar a tabela aqui e vocês vão olhar e vão identificar o que está dentro desses valores. Pode até contar, bate o olho, 1, 2, 3. Quanto mais valores vocês feriram, maior é o sentimento de culpa, tá? Isso é um dos aspectos, a gente já vai falar de crença, mas esse é um dos aspectos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Ó, eu vou ir falando algumas coisas para o pessoal que está no Instagram, enquanto o pessoal que está no Zoom tá olhando ali. Amor, aceitação, afetividade, alegria, essência, amizade, aprovação, assertividade, atitude, autoestima, autoridade, caráter, carinho, coerência, compaixão, companheirismo, compreensão, comprometimento, comunicação, confiança, conhecimento, cooperação, coragem, dedicação, equilíbrio, estabilidade profissional, generosidade, independência, lealdade, saúde, segurança, sinceridade, solidariedade, perdão, precisão, prestígio, obediência. Então, são valores que estão dentro de nós e que em algum momento a gente feriu. Por que esses valores pegam no nosso calo? Porque eles vêm desde berço. Os nossos valores são as primeiras coisas que, como seres humanos, a gente assimila no processo de aprendizado. Quando nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso tio, nosso professor ia dizendo pra gente assim, divide com o colega, ou vem cá, eu te dou um abraço, demonstração de carinho, ou amizade. Então, são valores que são passados por nós na primeira e na segunda infância. Seria aí a principal fase de absorção até os 7 anos e até os 12 anos a segunda fase, que a pessoa já absorve menos, mas ainda continua sendo importante para o processo de amadurecimento das fases mesmo da vida adulta, né? Então, esses são valores que a gente assimila lá, desde pequenininho. Por isso que muitas vezes é difícil para nós lidar com o sentimento de situações que a gente pensa que errou. A gente vai falar um pouquinho do que é erro, do que é acerto, mas esse seria o primeiro aspecto, até porque ele vem lá de trás. E aí tem o aspecto do que a gente acredita, né? O que você acredita que quando você fez o que você fez, gerou culpa. Geralmente é uma mistura dos dois. São valores e são crenças. Coisas que você acredita, que te ensinaram, que era, vamos supor, verdade. Uma coisa que você ocultou. E aí você fica ali se culpando, se culpando, se culpando. Por quê? Porque você aprendeu desde pequena que tinha que falar a verdade. Ou você valoriza muito a verdade. Então, aquilo fica trazendo culpa, trazendo culpa, trazendo culpa. Então, o que essa energia ela vai criando? Ela vai criando um campo muito denso, e eu digo assim, a culpa ela é magnética, assim como o medo e o ressentimento. É magnética. Então, quando você sustenta esse sentimento em você, você está criando um campo que está fechando, literalmente, um fluxo de oportunidades positivas para a sua vida. Às vezes você está lá carregando uma culpa e tentando fazer com que coisas deem certo e correndo atrás e as coisas não estão dando certo. E você fala, mas por que não está dando certo? Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, eu estou me dedicando, eu estou correndo atrás, por que não está dando certo? Não está dando certo porque você está armazenando culpa, medo ou rancor. Eu diria que se você olhar para dentro e encontrar
e trabalhar esses 3 aspectos, a sua vida já vai fluir assim, ó, vai ter uma melhora absurda. Mas hoje a gente vai falar de culpa. E a gente vai ter oportunidade no final da live de hoje de trabalhar isso, tá? Essa é a minha ideia com vocês. Então, reflitam também, ou anotem aí para pensar depois. O que você acredita que está dificultando o teu processo de se desculpar? O que é desculpar? Eu estou vestido com uma culpa, eu falei da densidade disso, isso fica preso principalmente nessa região. Então, falando um pouquinho aí, visão de alquimista, isso pode pegar chakra laríngeo, pode pegar a tua comunicação, isso pode pegar o teu pulmão, o teu cardíaco, tuas emoções, isso pode pegar o teu estômago. Culpa, ela geralmente fica nessa região. Teu corpo absorve culpas, geralmente, por essa região, tá? E aí você pode começar a ter uma tosse, garganta inflama, de repente começa, quem fuma, fuma muito mais, quem bebe, bebe muito mais, quem come, come muito mais. Por quê? Porque aquilo está criando um buraco tão profundo que você está tentando lidar com aquilo de maneira inconsciente. Então, o melhor caminho é liberar, o melhor caminho é entregar, o melhor caminho é deixar fluir. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso. Inclusive, a meditação que a gente vai fazer no final guiado, que é bem bacana, eu vou depois gravar ela em podcast e vou disponibilizar no Spotify. Então, para quem quiser, vai ter acesso, quiser ficar ouvindo só ela depois, vai poder ouvir por dia, se quiser, tá? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessa dualidade, né? Dessa pluralidade que é ser humano, né? Que é o espírito, a nossa consciência, versus a forma com que muitas vezes a gente foi condicionado. Então, entender que quando a gente chega na Terra, a gente já chega com uma bagagem, a gente já chega com registros, com um propósito de alma, né? Todo um caminhar aí para chegar na Terra, a gente simplesmente não cai aqui de paraquedas ou pela primeira vez, ou simplesmente aleatoriamente. Entender que o nosso processo, o nosso espírito, ele já carrega informações, registros e conhecimento, é importante para entender que muitas vezes aquilo que você está vivendo ou se culpando foi uma situação que o teu espírito te colocou para viver um processo de amadurecimento. Então, entender que experiências acontecem e lidar com elas é o que a gente precisa, de novo, né? Então, independente se você sentir culpa ou vergonha, eu queria que você refletisse que se esse sentimento está aí é porque você tem caráter. Você não estaria sentindo culpa ou vergonha se você não tivesse caráter. Pessoas que não têm caráter, senso de valores, moral, elas não sentem culpa. Tô errado? Elas não sentem culpa. Elas fazem e continuam aprontando e elas não estão nem aí. Então, se você tá nessa live, se você tá vendo esse vídeo, se você tá se isso te interessou de alguma maneira, é porque você tem algo dentro de você que diz assim, olha, eu tenho valor, eu tenho caráter, eu tenho moral, porque isso me incomoda, eu fiz algo que me incomodou, o meu senso de discernimento me diz que isso aqui não foi legal. Então, parabéns para mim, vamos lá, gente, quem já é meu aluno sabe. Parabéns para mim, que estou aqui me abrindo a liberar isso. A gente tem que, né, dar o braço a torcer. É difícil carregar a culpa, mas se você não estivesse aqui, você não poderia estar fazendo esse processo. Então, vamos dar esse voto aí para nós mesmos, né? Então, vamos lá. Assim como vocês percebem que muitas vezes as coisas que a gente passa, os nossos processos é uma questão de tempo, vocês têm que entender que pode ser que, de repente, participando dessa live, fazendo essa meditação, ou até repetindo ela no podcast algumas vezes, você consiga se liberar completamente dela, porque você quer, você já compreendeu que eram os meus valores, as minhas crenças, então eu vou respeitar os meus valores, eu vou compreender as minhas crenças, e a crença é uma coisa interessante que eu não falei. Muitas vezes a gente tem que reavaliar a nossa crença. Eu estava conversando com uma amiga um dia no almoço, e ela falando que ela estava se sentindo culpada por algumas situações, e eu comecei a perguntar para ela, o que você acredita em relação a isso? Ela, eu sempre acreditei que isso é pecado, eu sempre acreditei que isso tinha que ser assim. E aí eu comecei a ver que ela tinha muita crença religiosa, assim, e crenças muito enraizadas, que vinham lá de pai e mãe.
E aí eu convidei ela, eu falei assim, até que ponto você sustentar essas crenças tá fazendo você se torturar tanto? Será que se você mudasse o que você pensa sobre isso, você não seria mais fácil se desculpar pelo que você viveu ou pelo que aconteceu? Então, ela falou, provavelmente sim, talvez eu nem estivesse sentindo culpa. Eu falei, não é que você tenha que ir para um outro extremo também, então, né? Não é ir para outro extremo, mas é entender que muitas vezes aquela situação foi criada, aquela culpa veio para, às vezes, rever essa crença também. Rever que aquilo que você está acreditando já não está mais compatível, né, com a tua realidade, com esse teu novo ser. A gente muda o tempo todo, as nossas células mudam o tempo todo. De 7 em 7 anos você não é quem você acha que você é. Então, se você tem mais de 14 anos, você já não é quem você é há pelo menos 2 vezes, 2 mortes. Porque a cada 7 anos, 100% das nossas células se renovam. Então, é impossível você dizer que, de repente, uma crença que para você, quando era criança, valia, era útil, era importante, agora que você está na idade de vida adulta, isso ainda te serve. Então, revisitar esse processo é importante, principalmente porque o que você acredita é o que vai conduzir os seus comportamentos. O que você acredita é o que você faz. Então, perceber, ter consciência, mapear dentro de você o que você acredita é não só necessário, como é fundamental para você compreender que você faz o que você faz porque você acredita nisso. Né? Quem é meu aluno já trabalhou crença comigo sabe que quando a gente começa a mapear ali o que você acredita, que dá até um frio na barriga, você fala, meu Deus, olha quanta coisa está dentro de mim, eu nem presto atenção, eu só presto atenção no resultado, no comportamento. E aí quando eu vou descobrir o porquê que aquele comportamento existe, dá aquele frio na barriga, né? Nossa, enfrentar você mesmo, caramba. Então, deixo o convite para que vocês também aproveitem esse momento para reavaliar o que vocês acreditam. Porque pode ser uma experiência que veio justamente para mostrar que vocês precisam reavaliar o que vocês acreditam. Tá bom?